Mais uma vez, abram a palavra de Deus para o livro de Mateus, capítulo 6. Nós estamos falando nesta noite sobre o nosso Pai que se encontra na oração do Pai Nosso. Mais uma vez, a oração do Pai Nosso diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus já não é santificado? Claro que é, mas precisa ser santificado aos nossos olhos, através da nossa vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que perdoamos mesmo? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai é o nosso lado humano, que mais se aproxima do caráter e dos atributos de Deus. Eu sei que Deus é insondável, mas é através do papel do Pai que eu e você podemos ter uma pequena ideia do papel também do nosso Deus. Jesus mesmo fez essa comparação em Mateus 7, verso 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então o próprio Senhor Jesus está fazendo uma comparação entre os nossos pais terrenos e o Pai dele celestial. Portanto, nesta noite, ser pai é saber dar boas coisas aos filhos. Eu repito, ser pai é saber dar boas coisas aos seus filhos. Muitos filhos são criados sem pai, muitos outros são criados sem mãe. Tanto uma situação como a outra há de prejudicar a formação do filho, o futuro do filho. Deus, ele fez a família para funcionar ao lado de um pai e ao lado de uma mãe. Esta é a família tradicional, defendida na Bíblia. Então é bobagem ficar discutindo como se faz hoje em dia, para saber quem faz mais falta na vida de uma criança, se seria a mãe, se seria o pai, até porque Deus, ele colocou os dois em pé de igualdade, quando ele disse em Êxodo 12, verso 20, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, veja que Deus mesmo colocou o pai e a mãe em pé de igualdade. Jesus, ele tinha um relacionamento muito especial com o seu Pai Celestial, e ele queria que nós tivéssemos este relacionamento também. A oração do Pai Nosso ensina muitas lições para a vida da família hoje em dia. A primeira delas, o Pai Nosso fala sobre o Pai Celestial. Não está falando de outro tipo de Pai, senão Deus, o nosso Pai Celestial. Jesus disse no verso 9, portanto vós orareis assim. Nós oramos a Deus, nós oramos ao Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por mais que eu goste do Templo Batista Maranata, a igreja da família, eu reconheço. Deus não habita, Deus não mora, Deus não reside nesta igreja, ou neste local, ou neste prédio. A Bíblia deixa bem claro, Deus está onde? Nos céus. Jesus não teve ciúmes do seu Pai, por isso ele disse nosso. Pronome possessivo nosso. Isso quer dizer que o mesmo Pai de Jesus Cristo, ele pode ser meu Pai, ele pode ser o seu Pai também. Mas como que isso acontece? Primeiramente, não acontece através de uma igreja, por melhor que seja. Não acontece através de uma religião, por mais bíblica que seja. Veja que os fariseus, eles formavam
o maior grupo religioso que havia nos dias de Jesus. Eles eram seguidores fiéis do Velho Testamento, eles eram fiéis seguidores do Torá. Eles seguiam a lei de Moisés com fidelidade. Mas Jesus disse para eles: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Essas palavras não foram ditas para um grupo de penitentes ou de detentos de uma penitenciária, mas essas palavras foram ditas para um grupo de religiosos fundamentalistas. Imagine só, eles guardavam o sábado, eles não comiam carne de porco, eles lavavam as mãos e os braços antes de toda refeição. Agora chega Jesus e diz assim para eles: vocês não são filhos de Deus. Como você se sentiria se alguém lhe dissesse: você não é filho de Deus? Pior ainda, se alguém lhe dissesse: vós tendes por pai ao diabo. Os fariseus não pensaram duas vezes, pegaram em pedras para apedrejar Jesus até a morte, provando exatamente o que Jesus tinha acabado de falar sobre eles. Mas se alguém me dissesse, se alguém me mostrasse que eu ainda não sou filho de Deus, apesar de ser cristão, apesar de ser membro de igreja, eu perguntaria: como posso ser filho de Deus então? Primeiramente, através da fé em Cristo Jesus. João 1,12 diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu me torno filho de Deus recebendo Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Uma pessoa se torna filha de Deus através do Filho de Deus. Veja 1 João 4,14, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então quem salva é Jesus Cristo, o Filho. Ouvi a história de um médico que era solteiro, morava com a sua mãe, e sempre que podia, tratava as pessoas mais pobres da sua comunidade. Certo dia, um pai desesperado foi até a casa daquele médico, foi à procura do médico, por causa de uma filha que estava muito doente, mas o médico não estava, ele havia viajado. Então o pai da menina disse para a mãe do médico: a senhora mesma não poderia curar a minha filha? A senhora mesma não poderia tratar a minha filha? E a mãe do médico respondeu: não, eu sou apenas a mãe do médico, mas eu não sou médica, eu não sou um médico, eu apenas sou a mãe do médico. E assim também nesta noite eu quero que você saiba, só existe um médico que pode nos curar, que pode nos salvar, que pode nos abençoar, e é Jesus Cristo. Outro médico não cura, outro médico não salva. Mas os fariseus preferiram acreditar na religião. Nós somos filhos de Abraão. Preferiram acreditar na tradição. Nós guardamos os mandamentos dos anciãos, ao invés de receber Jesus Cristo. Já o publicano Zaqueu, baixinho, que havia subido em cima de uma árvore, no livro de Lucas 19, ele não tinha religião, ele não tinha tradição alguma, ele só tinha uma coisa na vida dele: pecados e mais pecados. O seu trabalho como fiscal de impostos facilitava os seus delitos, mas quando ele conheceu Jesus Cristo como Salvador, ele disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, tenho roubado alguém, o restituo quadruplicado. Eis aqui, meus amados irmãos, uma prova de salvação quando nós somos transformados, amém? Prova de salvação quando nós queremos ser diferentes. A salvação, ela vai nos fazer desejar sermos novas criaturas. Como posso me tornar um filho de Deus, esquecendo-me da minha religião, seja ela qual for?
esquecendo-me da minha tradição, por melhor que ela seja, e me arrependendo dos meus pecados em nome de Jesus. Um missionário me disse que depois de muitos anos de ministério, já estava no ministério há muitos anos, sua esposa reconheceu que ela nunca havia sido salva. Ela era esposa de missionário, mas nunca havia sido salva. Ela apenas concordava com a religião do marido. Ela apenas acreditava na religião do marido, mas ela nunca havia feito uma decisão pessoal ao lado de Jesus Cristo. E o missionário me disse: eu estava vivendo em um jugo desigual, mas não sabia. O que aprendemos com isso, irmãos? Religião é a bandeira do inferno. Religião é a bandeira do inferno. Jesus Cristo é a única porta para o céu. Amém? Para ser filho de Deus, só através de Jesus Cristo. Pai Nosso. Quantos podem dizer Pai Nosso nesta noite? Em segundo lugar, através da comunhão com Deus. Vós orareis assim. Vós orareis assim como? A oração é uma forma íntima de comunhão com Deus. O filho que não tem comunhão com o seu pai, das duas uma. Ou ele está em pecado, em desobediência, ou ele não é filho. A Bíblia diz: e porque sois filhos, Deus vos enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que é Jesus, que clama Abba Pai. E essa expressão quer dizer papai ou papaizinho. Deus tem nos dado o privilégio de chamá-lo de papai, de papaizinho, de criarmos esse tipo de intimidade com Ele. Isso quer dizer que o verdadeiro salvo, o verdadeiro filho de Deus, ele tem a necessidade de comunhão e de intimidade com Deus. Não dá para viver sem a presença de Deus. Então, meus amados, a oração do Pai Nosso nos ensina que o Pai pode ser nosso, o Pai pode ser seu, o Pai pode ser meu, e o Pai é do Senhor Jesus Cristo. A segunda lição que aprendemos na oração do Pai Nosso é que o Pai Nosso fala sobre o porvir, fala sobre o Pai, mas também fala sobre o porvir, fala sobre o futuro. Quando Jesus disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra, como no céu. A melhor maneira de garantir o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos é fazendo hoje a vontade de Deus. Uma pessoa perguntou o que significa provar e ver de que o Senhor é bom. E eu respondi: quer dizer fazer a vontade de Deus no dia de hoje, para ser abençoado por Deus no dia de amanhã. O problema é que sempre queremos ver os resultados na hora, queremos ver os resultados no dia de hoje, agora. Mas há dois tipos de futuro, há dois tipos de porvir. O primeiro é o futuro aqui na terra. Eu não sei quanto tempo de vida ainda tenho, você não sabe quanto tempo de vida ainda tem, mas nós ainda temos um futuro aqui na terra, e o único jeito de garanti-lo é obedecendo a palavra de Deus. Assim na terra, quer dizer, Deus tem um plano específico para a sua vida aqui na terra, enquanto você vive. E o plano que Deus tem para você não é o mesmo que Deus tem para mim. O plano de Deus para a minha vida é diferente do plano de Deus para a sua vida. Mas a nossa felicidade depende da realização deste plano. Muitas pessoas vivem como se Deus fosse um seguro de vida, que só pode ser sacado na hora da morte. Vivem a vida como se Deus não existisse, mas na hora da morte querem morrer como que sempre viveram para Deus. A salvação não é só para o futuro, mas ela é principalmente para o presente.
Deus não é pai só para o dia de amanhã, Ele precisa ser pai também no dia de hoje. Por isso Paulo disse: porque para mim, no presente, o viver é Cristo, e o morrer, no futuro, é ganho. Então o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. O melhor lugar para se encontrar é o centro da vontade de Deus, e por isso nós devemos orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado, separado, seja o teu nome na minha vida, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque eu creio que o meu futuro aqui na terra depende disso, e o futuro no céu também. Em outras palavras, o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Me lembro alguns anos atrás, o jornalista Larry King, da CNN, estava entrevistando então o famoso evangelista Billy Graham, e ele perguntou para o Billy Graham: o que haverá no céu? E o velho pregador respondeu: Larry, tudo de bom e tudo que for necessário para a nossa mais completa e perfeita felicidade. E é exatamente isso que a Bíblia ensina. No céu, nós iremos encontrar tudo o que necessitamos para uma perfeita e completa felicidade. E quem disse isso foi o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, verso 9. Ele disse que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Em outras palavras, você pode estar na igreja há 50 anos, há 60 anos, você pode ter estudado a Bíblia 100 vezes, mas você ainda não viu e você ainda não ouviu o que você vai encontrar no céu. Amém, irmãos? Certa vez eu estava pregando em um asilo e havia muitos idosos esperando apenas a chamada final, e a maioria daquelas pessoas estava apenas aguardando o dia da sua morte. E durante a pregação eu li para aqueles homens e mulheres do asilo a passagem de João 14, 1 a 2, e eu li em voz alta: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E quando eu disse isso, uma vovozinha, uma senhora de quase 100 anos de idade, ela no meio de tantas outras pessoas, levantou as suas mãozinhas magras e trêmulas, e ela começou a dizer: glória a Deus, glória a Deus. E você vai chegar um dia na sua vida, eu espero, que a única esperança que você vai ter diante dos seus olhos é morrer em Jesus Cristo. Como se já não bastasse, Deus também, Ele tem um plano para nós lá em cima no céu. O Pai Nosso fala sobre o Pai, o Pai Nosso fala sobre o porvir, e terceiro, o Pai Nosso fala sobre provisão. Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A provisão de Deus é diária. Eu sei que nós gostaríamos que Ele já providenciasse para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, mas não é assim que Ele trabalha. Ele promete suprir todas as nossas necessidades no dia de hoje. Todos os dias podemos ver as mãos de Deus em nossas vidas. Ele não nos dá tudo de uma vez, mas a cada dia. Por que será? Provérbios 30, versos 8 a 9 responde: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume. Certo missionário me disse: Rômulo, se Deus me desse $1 milhão, eu iria abrir uma igreja sem o nome de Batista, e fazer tudo do jeito que eu quisesse. Na hora eu pensei, talvez seja por isso que Deus nunca irá lhe dar $1 milhão, porque Deus sabe que você não iria depender mais dele. A oração do Pai Nosso ensina que devemos depender todos os dias de Deus. Primeiro,
porque Deus conhece as nossas necessidades materiais. Agora mesmo Deus sabe sobre tudo que nós precisamos, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Quantos acreditam nisso? Ele conhece as nossas necessidades mais íntimas, mais profundas, mais secretas. Ele sabe do que nós precisamos. E pai é aquela pessoa que conhece as necessidades de seus filhos e faz de tudo para supri-las. E Deus é esse tipo de pai. Ele sabe o que é desejo e Ele sabe o que é necessidade. E a promessa dele é suprir nossas necessidades, não os nossos desejos. Quando criança, eu queria muito um skate. Todos os meus amiguinhos de rua tinham um skate, mas meu pai não me dava um skate. Para mim era uma necessidade. Pai, todo mundo tem. Eu sou o único que ainda não sei andar sobre um skate. Mas para o meu pai era apenas um desejo. Certo dia então, peguei o skate de um amiguinho emprestado e fui brincar com ele na rua, na calçada. Perdi o equilíbrio, caí na calçada, mas o skate foi parar no meio da rua, no meio do asfalto, onde os carros e caminhões estavam passando em alta velocidade. Que perigo! Entendi então a razão que meu pai não queria me dar um skate. Amém, irmãos? Quando Deus não nos dá algo, é para o nosso bem. Mas Ele promete suprir todas as nossas necessidades. E segundo, Deus conhece as nossas necessidades espirituais. Eu sei que a maioria de nós frequenta a igreja atrás de necessidades materiais que Deus há de suprir, mas Deus está interessado também nas nossas necessidades espirituais, emocionais, intelectuais. O pai também é aquela pessoa que sabe reconhecer quando há algo de errado na vida de seus filhos. Só que muitos pais terrenos percebem tarde demais que os filhos estão envolvidos em pecado, nas drogas, na prostituição, com más amizades. Isso acontece porque esses pais não estão prestando atenção nos filhos. Eles acham que ser pai é só trazer alimento para dentro de casa, é só sustentar a família. Mas ser pai é conhecer o coração de seus filhos. E Deus conhece o nosso coração. O salmista disse: Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Alguns anos atrás, Deus me chamou para salvar casamentos, mas alguns anos atrás eu causei uma enorme briga entre um casal da nossa igreja, que frequentava a nossa igreja. Eles não eram membros, mas frequentavam a nossa igreja, e eu causei uma enorme briga entre aquele casal. Eu preguei sobre maridos que não gostam de educar os filhos, deixa a educação dos filhos totalmente nas mãos da mãe. Eu falei de maridos que desprezam a esposa, não dão atenção para a esposa, não se importam com a esposa. E eu falei também de maridos que desprezam a importância da igreja e não fazem questão de trazer a família para a casa de Deus. E após o culto, naquele domingo à noite, antes de sair da igreja, dentro da igreja o marido começou a brigar com a sua esposa, em voz alta, dizendo que ela tinha contado a vida dele para o pastor. E durante a semana eu tive que visitá-los para parar aquela briga. Eu tive que prometer para aquele marido que a esposa nunca havia me contado nada sobre ele. A verdade é que o nosso Pai conhece a nossa vida. Amém, irmãos? E Ele revela muitas coisas a nosso respeito durante as pregações. E é por isso mesmo que muitas pessoas não gostam de vir à igreja, porque não gostam de ouvir a respeito de si mesmas.
E em quarto lugar, o Pai Nosso fala sobre perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus explica então que existem aqui dois tipos de perdão: o perdão de Deus, o perdão do Pai. Quantos precisam desse perdão? Mas também o nosso próprio perdão. Há muitas pessoas que precisam do nosso perdão, tanto quanto nós precisamos do perdão de Deus. Filhos que crescem com pais amargurados se tornam pessoas amarguradas. Filhos que crescem com pais que não perdoam tornar-se-ão adultos miseráveis que não vão perdoar. Meu pai terreno, ele fez 87 anos de idade na sexta-feira. Meu pai terreno me ensinou o valor de perdoar. Meu pai nunca, tanto quanto eu saiba, guardou amargura de ninguém. Quando ele e a minha mãe eram perdidos, afastados de Deus, eles se separaram. Eles ficaram separados por 9 anos. E 9 anos mais tarde, meu pai recebeu a minha mãe de volta, sem nenhuma imposição, sem nenhuma exigência. Eu nunca vi o meu pai acusando a minha mãe ou a lembrando do seu passado. Jesus ensina então o valor do perdão de Deus, mas também o valor do nosso perdão humano. Primeiro, o valor do perdão de Deus. E perdoa-nos as nossas dívidas. Ah, como é bom ser perdoado, amém? Como é bom se levantar de um culto de oração, depois de ter confessado os seus pecados, e ter certeza que Jesus Cristo perdoou os seus pecados. A dívida de alguns é maior que a dívida de outros, mas o importante é que todos nós temos dívidas para com Deus. Ouvi a história de um pai e de uma filha que moravam debaixo do mesmo teto, mas há muitos anos não se conversavam. Havia amargura entre eles. O pai falhou quando aquela filha era criança, e agora a filha estava falhando para com o pai quando adulta. Graças a Deus, nosso Pai Celestial não é assim. Ele perdoa os nossos pecados, mesmo quando um pai terreno não é capaz de nos perdoar. Veja o que a Bíblia diz: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Se Ele não perdoasse, nós não poderíamos fazer nada por Ele, nós não poderíamos ser ninguém. O perdão de Deus é o alicerce que segura a nossa vida, amém, irmãos? E segundo, o nosso próprio perdão, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A oração do Pai Nosso ensina que sem perdão a nossa oração é vazia. Para uma oração ser ouvida por Deus, para uma oração ser atendida por Deus, precisamos do perdão de Deus e do nosso próprio perdão para com outras pessoas. Um jovem senhor me disse que ele foi vítima de um acidente de trânsito, mas o culpado não quis assumir a culpa. Essa é a minha história. Desde os meus 18 anos de idade, eu já me envolvi em vários acidentes de trânsito que não eram minha culpa, e eu nunca fui recompensado. Até hoje, eu sempre saí perdendo. Mas esse irmão me disse que na hora que ele viu que o causador do acidente não iria arcar com o prejuízo, ele disse que se tivesse uma arma de fogo, teria dado um tiro naquele homem. Aí eu perguntei: tá, mas o que Jesus teria feito em seu lugar? Aí ele, sem graça, me respondeu: Jesus teria dado um abraço nele, talvez até um beijo, e teria dito para ele: pode ir em paz. Perdão é exatamente isso, pode ir em paz. Até aqui vimos que a oração do Pai Nosso fala sobre o Pai, fala sobre o porvir, fala sobre provisão, fala sobre perdão, e por último,
fala sobre proteção. Verso 13: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Deus, nesta noite, Ele precisa saber que nós não queremos pecar contra Ele. Nós pecamos, mas Ele precisa saber que não queremos pecar. Esse é o nosso mais sincero desejo. Pecamos, Senhor, mas não queremos pecar. Em troca, Ele coloca limites às nossas tentações. Veja 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Então você pega dois crentes que foram tentados na mesma área, só que um deles caiu e o outro conseguiu fugir a tempo. Qual que é a diferença entre os dois? Um deles não queria pecar, amém, irmãos? E Deus sabia disso. José do Egito só foi salvo da tentação porque ele não queria pecar, nem contra Deus e nem contra os homens. Mas caso ele tivesse sido um jovem egoísta, que pensasse só em si mesmo, aí ele teria caído naquele dia. E hoje nós não estaríamos aqui, gozando a salvação de Israel, e principalmente a salvação do Messias de Israel. Tudo bem que ele deixou a sua túnica para trás, mas graças a Deus, ele não deixou a vida dele para trás, amém, irmãos? Todos nós aqui já deixamos a nossa túnica para trás, em várias situações da vida, mas graças a Deus, nós não deixamos a nossa vida. Graças à misericórdia de Deus, nós não deixamos as nossas vidas. Então Deus é o melhor exemplo de pai que existe. Quantos concordam com isso? Você tem certeza de que já é filho de Deus? Não perguntei criatura, filho de Deus. Você tem certeza que já é um filho de Deus? Ou você acha que só é uma criatura de Deus? E nós pais, estamos imitando Deus na presença dos nossos filhos? Ou nós estamos imitando o mundo na presença dos nossos filhos? Eu creio que a oração do Pai Nosso é uma oração para o pai, é uma oração para a mãe, é uma oração para os filhos, é uma oração para todos nós. Vamos nos colocar em pé e de mãos dadas vamos fazer a oração do Pai Nosso nesta noite. De mãos dadas vamos fazer a oração do Pai Nosso nesta noite. Prontos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Agora, de olhos fechados, ninguém olhando, ao som do piano, faça essa oração de forma individual.